Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 7 de novembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Bom dia. Um bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Câmara aprova regras para emendas parlamentares e texto vai ao Senado. Servidores da Receita são presos por desviar e vender bens apreendidos. Médicos que atuam na rede municipal de Goiânia deliberam por greve a partir da próxima segunda-feira. Operação desarticula quadrilha que operava o golpe do intermediário em Goiás. Grupo suspeito de falsificar cervejas é preso no Distrito Federal em operação integrada com a PM de Goiás. Sauber anuncia Gabriel Bortoledo e Fórmula 1 volta a ter brasileiro em 2025. Banco Central aumenta em 0,5 ponto percentual a taxa de juros e Selic vai a 11,25% ao ano. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei complementar 175/24 que cria regras para o pagamento das emendas parlamentares. A matéria agora segue para o Senado Federal. A proposta apresentada pelo deputado Rubens Pereira Júnior tem o aval do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e foi elaborada após discussão com membros do Supremo Tribunal Federal. O texto discute critérios para a apresentação, aprovação e execução das emendas, assim como define limites de crescimento e mecanismos de controle. O projeto chega ao plenário da Câmara após um acordo entre os poderes executivo e legislativo, com o intuito de garantir a rastreabilidade e transparência das regras das emendas parlamentares ao orçamento da União. A matéria é relatada pelo líder do União Brasil, Elmar Nascimento. O texto foi debatido pelo Congresso Nacional depois que o ministro Flávio Dino do STF suspendeu a execução das emendas parlamentares. O magistrado determinou que o Executivo e Legislativo cheguem a um acordo para definir regras de rastreio e transparência de destinação de recursos indicados pelos congressistas. No projeto de Rubens Júnior, as políticas públicas que poderão receber as emendas de bancada são as estruturantes como educação, saúde, saneamento, segurança pública e adaptação às mudanças climáticas. O texto veda a individualização de recursos para atender às demandas dos membros das bancadas. E a Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira servidores públicos da Receita Federal suspeitos de desviar produtos apreendidos em fiscalizações e vendê-los no mercado informal no Rio Grande do Sul. Autor da operação Entreposto cumpriu 9 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão, 3 de busca pessoal e 12 medidas cautelares, além do sequestro de 22 imóveis e 24 veículos. Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias dos investigados com valor aproximado de 37 milhões de reais. As ordens judiciais emitidas pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria foram cumpridas nos municípios gaúchos de Santa Maria, Pelota, Lajeado, Braga, Santo Augusto, além de Chapecó. A investigação da Polícia Federal, que contou com a participação da Corregedoria da Receita, apurou que os servidores se utilizavam dos seus cargos para fraudar registros de apreensão, de modo que apenas uma parte dos produtos apreendidos ingressava de fato ao depósito de mercadorias da Delegacia da Receita Federal de Santa Maria. A comercialização das mercadorias desviadas era realizada por um grupo separado, que repassa parte dos valores das vendas aos agentes públicos. Esse grupo era composto por pessoas com antecedentes pela prática de crime de contrabando. Entre eles, inclusive, tinham diversas autuações pelo próprio órgão fiscal. E o STF homologa acordo de 170 bilhões de reais por tragédia de Mariana. A matéria é com Mariana Freitas.
Foi homologado nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal o acordo assinado em 25 de outubro pela União, governos de Minas Gerais e Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e empresas mineradoras causadoras dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O acordo de 2024 substitui um termo de 2016 e outro de 2018 que não atendiam a população afetada. O documento é resultado de uma intensa negociação retomada nesta gestão do governo federal junto às comunidades atingidas pelo desastre a partir do início de 2023, como relembra o advogado-geral da União, Jorge Messias. Infelizmente, completam 9 anos da tragédia. 19 pessoas morreram. 3 pessoas ficaram desaparecidas, mais de 1,2 milhões de pessoas foram diretamente atingidas na região da Bacia do Rio Doce. O presidente Lula assumiu e apresentaram para ele uma proposta de acordo que tinha sido elaborada no governo anterior. Essa proposta de acordo dava total quitação para as empresas e atribuía um valor de dinheiro novo para as ações coletivas no valor de 65 bilhões de reais. Nós, quando assumimos, nós ouvimos primeiro quem? As pessoas, as comunidades, 11 cidades, 3 mil pessoas, plenárias, prefeitos foram ouvidos. O relator do acordo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ressalta que o documento representa um marco na reparação social e na responsabilização por danos ambientais. As partes alcançaram um consenso e firmaram um acordo no valor de 170 bilhões de reais, valor significativo que faz deste possivelmente o maior acordo ambiental da história. No novo sistema, a maior parte das obrigações de fazer se converte em obrigação de pagar o equivalente a 100 bilhões diretamente aos entes públicos. O poder público passará então a responder pela execução dos programas necessários à recomposição das condições ambientais e socioeconômicas das regiões afetadas. O acordo de 2024 é bastante diferente e melhorado em relação à proposta do fim de 2022. Ele prevê 132 bilhões de reais de valores novos a serem aplicados pelas empresas, dos quais 100 bilhões vão ser repassados e geridos pelo poder público. Os 32 bilhões restantes serão para custear medidas a serem executadas pelas empresas. O valor da indenização individual e o número potencial de beneficiários aumentaram. Caso opte por receber o valor e apresente a documentação exigida, o interessado receberá de forma direta e em poucos meses. O acordo assinado em 2024 cria o Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce. Esse conselho, a ser gerido pela União, contará com a participação da sociedade civil e fará o acompanhamento da implementação do acordo e deliberará sobre o uso dos recursos para projetos da comunidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Mariana de Freitas. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. Os médicos credenciados à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que prestam serviços no Centro de Atendimento Integral à Saúde, o CAIS, da capital, decidiram deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 11 de novembro. A decisão de paralisação foi tomada em assembleia realizada na noite da segunda-feira, organizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, que representa a categoria. De acordo com a assessoria do CIMEG, o motivo da greve é o atraso nos pagamentos dos profissionais, uma situação recorrente que tem gerado insatisfação e incerteza entre os médicos. Dessa vez, ao contrário das paralisações temporárias adotadas anteriormente pela categoria para alertar sobre a situação, os médicos optaram por suspender os serviços por tempo indeterminado, deflagrando greve, até que haja uma solução definitiva para a questão financeira. A Secretaria Municipal de Saúde da capital, responsável pelos contratos e pela gestão dos pagamentos aos médicos, destacou por meio de nota que o pagamento dos salários atrasados será feito ainda esta semana. Recorrentemente, os médicos atuam na rede municipal de saúde e têm deflagrado paralisações, sempre pelo mesmo motivo, a falta de condições de trabalho e os atrasos no pagamento.
E uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha responsável por operar o golpe do intermediário aqui em Goiás nesta quarta-feira. Suspeitos de integrar o grupo criminoso foram alvos de mandado de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com apoio de corporações desses estados. A investigação teve início após a aplicação de golpes em Águas Lindas de Goiás em julho de 2023 e janeiro de 2024. Durante as apurações, a Polícia Civil identificou os suspeitos, separando-os em 2 grupos. O núcleo criminoso de engenharia social, que entra em contato com as vítimas, e o núcleo financeiro, responsável pela movimentação dos valores obtidos de forma ilícita. Evidências levantadas apontaram para um esquema de estelionato de grandes proporções, com movimentações que chegaram a quase 3 milhões de reais. Com a análise do material apreendido nas buscas, os inquéritos policiais serão encaminhados ao Poder Judiciário. Os suspeitos poderão ser indiciados por estelionato qualificado, cuja pena pode chegar a até 8 anos de reclusão. Das operações desta quarta-feira aconteceram nas cidades de Cuiabá e Sinop, além de Várzea Grande, Primavera do Leste e Coxim, com apoio das polícias civis desses estados. O estado inicia a distribuição de mais de 500 mil de brinquedos. Quem traz as informações é Marcelo Tavares. Goiás Social deu início às entregas de brinquedos do Natal do Bem 2024 no Galpão Iquego, em Goiânia. No local estão armazenados mais de 500 mil de bolas, bonecas, carrinhos e kits cozinha que foram adquiridos com investimento de quase 18 milhões de reais. Os itens serão enviados para todos os 246 municípios de Goiás. De 2019 a 2023, o governo de Goiás entregou mais de 2 milhões de brinquedos. Com a distribuição deste ano, será ultrapassada a marca de 3 milhões de presentes distribuídos. A previsão é de que os itens sejam entregues até a primeira semana de dezembro para todos os 246 municípios responsáveis pela distribuição a crianças em situação de vulnerabilidade social, oriundas de famílias inscritas no CAD Único. Nesta etapa, estão as cidades de Abadia de Goiás, Acreúna, Itaberaí, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás e São Francisco de Goiás, entre outras. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 e o Atlético Goianiense levou a melhor e venceu o Atlético Mineiro por 1-0 na noite desta quarta-feira pela 32ª rodada da Série A. O único gol do jogo saiu aos 43 minutos do segundo tempo com Janderson, decidindo a partida para o Dragão no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Galo foi a campo com um time misto e saiu derrotado. Apesar da vitória, o Atlético Goianiense segue na lanterna agora com 25 pontos. O Atlético Mineiro estacionou nos 41 pontos e é o 10º colocado. Na próxima rodada, o Dragão recebe o Bragantino no sábado às 19 horas novamente no estádio Antônio Ascioli. O Galo visita o Flamengo na quarta-feira às 20 horas no Maracanã, mas antes o time mineiro faz o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra os cariocas. Será no domingo às 16 horas na Arena MRV. Na ida, vitória rubro-negra por 3-1. E o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0 nesta quarta-feira com um gol de falta de Davi Luiz. Com o resultado, a equipe comandada por Felipe Luiz se mantém no G4 e segue a 2 pontos do Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão. O Cruzeiro, por outro lado, segue sem vencer no Brasileirão, sob o comando de Fernando Diniz, e perde a chance de encostar no G6. A Raposa estacionou nos 44 pontos, na 7ª posição do torneio. O Flamengo agora retoma as atenções para o duelo de volta da decisão da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro no próximo domingo, 16 horas na Arena MRV. Pelo Brasileirão, a equipe comandada por Felipe Luiz joga justamente, como dissemos, contra o Galo na próxima quarta-feira no Maracanã. E já o Cruzeiro volta a campo diante do Criciúma no sábado, às 19 horas no Mineirão, em busca da sua primeira vitória no torneio, sob o comando de Fernando Diniz. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50 e o setor agropecuário brasileiro registrou um aumento de 20,5% no número de empresas em recuperação judicial no terceiro trimestre de 2024, totalizando 264 empresas no período, isso de acordo com o monitor RGF de recuperação judicial.
O avanço teria sido impulsionado pela queda nos preços das commodities, elevação de custos de produção e alto nível de endividamento dos produtores rurais. No terceiro trimestre, 39 empresas do setor entraram na recuperação judicial, mais do que o dobro das 15 do segundo trimestre. No mesmo período, 18 empresas deixaram a recuperação judicial. Dessas, 8 retomaram a operação normal. 2 faliram e 8 tiveram o registro inativado na Receita Federal. A pesquisa da RGF indica que 5 atividades concentram 75% das recuperações do setor agropecuário. Cultivo de soja com 80 empresas, criação de bovinos para corte com 54, cultivo de cana-de-açúcar com 42, serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita com 12 e cultivo de milho com 11. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Provavelmente hoje o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, CONANDA, pensando que é poder legislativo, quer baixar uma norma que teria força normativa sobre o SUS, por exemplo, permitindo o aborto de mãe adolescente em qualquer tempo de gravidez, não importa o peso do bebê. Cara lavada para fazer uma coisa dessas. Esquecem todos os princípios de direito natural, de ética. Meu Deus do céu. E esquece o Código Civil, no artigo 2º, que diz que os direitos do feto, que são exercidos depois de nascido vivo, mas começam desde a concepção, né? Vejam, querem um exemplo? Agora, faz 2, 3 dias, a Justiça Trabalhista decidiu uma questão de acidente de trabalho, de a empresa indenizar não apenas a mulher da pessoa que sofreu o acidente, mas como ela estava grávida no dia do acidente, o direito do bebê já está contando desde a fecundação, desde o momento em que o esperma entrou no óvulo, fecundou o óvulo. Decisão da Justiça. Ou seja, tem direitos civis, tem direito à herança, direito à indenização, direito à pensão, mas não tem direito à vida, Conama. Vocês estão no mundo real? Porque a menina, se a menina não quiser, tá cheio de gente para adotar. A menina sabe os perigos de um aborto, sabe tudo que vai acontecer com ela, inclusive até os 9 meses, sem limite. E vocês receberam algum voto para fazer lei sobre isso? Receberam? Não, né? Vocês estão aí, não sei se vocês são cargos em comissão, por indicação política, ou são funcionários de carreira, mas nenhum de vocês tem o poder de fazer leis no Brasil. Esse é um assunto do Congresso Nacional, dos nossos representantes, que vão debater, discutir, sentir o perfume, o cheiro, o tato do que pensa a população brasileira para decidir uma coisa dessa sobre a vida dos que vão ver a luz, mas já foram fecundados e estão em formação. Meu Deus do céu. Eu vi isso na Gazeta do Povo, que ainda hoje está dizendo que esse CONANDA promete denunciar médicos que, por força de consciência e de recomendação do Conselho Federal de Medicina, se recusarem a fazer um aborto, a matar um bebê e a sacrificar a vida de uma menina. Tá cheio de gente querendo adotar bebês. Bom, e só para encerrar, bato na tecla de que diziam que estava empatado, todas as pesquisas, está empatado, Kamala e Trump. A Kamala está na frente, o Trump é um desastre. Né? E onde é que se viu esse resultado da eleição? Eles são antidemocráticos, eles estão contra o eleitor americano, que maciçamente parecia a eleição municipal no Brasil. Os estados, dá uma olhada no mapa, tá tudo cor republicana, são os cantinhos azuis dos democratas. Dominam o Senado, a Câmara,
a maioria dos governadores e a Casa Branca. Não adiantou toda a pressão. Lula já cumprimentou, deu os parabéns e reconheceu pragmaticamente e sensatamente que a decisão é do povo americano. Infelizmente, eu vejo uma certa mídia torcedora que não aceita a decisão do povo americano. São os tais antidemocratas. Essa mesma mídia que chamou de antidemocrata os manifestantes que não queriam aceitar o resultado da eleição aqui no Brasil. Que coisa, né? Como o mundo dá voltas. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6:56 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, Banco Central aumenta em 0,5 ponto percentual na taxa de juros e Selic vai a 11,25%. Sauber anuncia Gabriel Bortoleto e Fórmula 1 volta a ter brasileiro em 2025. Grupo suspeito de falsificar cervejas é preso no Distrito Federal em operação integrada com a PM Guiana. Não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo trazendo estas e outras notícias em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:07, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu pelo aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, levando a Selic a 11,25% ao ano, voltando ao patamar vigente entre fevereiro e março desse ano. A decisão veio em linha com a expectativa do mercado e marca a segunda alta seguida na taxa de juros. Em setembro, o comitê passou a taxa de 10,50% para 10,75%. Essa foi a penúltima reunião do Copom com Campos Neto na presidência do Banco Central. A partir de janeiro, deve assumir o cargo o atual diretor de política monetária da instituição, Gabriel Galípolo. Ele foi indicado pelo presidente da República e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado após uma sabatina de 4 horas. O Supremo Tribunal Federal validou nesta quarta-feira o trecho da reforma administrativa de 1998 do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único e dos planos de carreira para servidores públicos. Esse ponto da reforma estava suspenso desde 2007 por uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal. A nova decisão do Supremo não terá efeitos retroativos, ou seja, passará a valer a partir da publicação do acórdão. O STF também definiu que o regime dos servidores atuais não poderá ser alterado. O objetivo, segundo os ministros, é evitar tumultos administrativos e previdenciários. Ficaram vencidos os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Fux. Com a decisão, os servidores podem ser contratados tanto pela forma estatutária, isto é, por concurso público, como por sistemas alternativos, como seletista, ou seja, pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. A regra vale para todos os órgãos da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 7,9 milhões de trabalhadores podem ser impactados pela inteligência artificial aqui no Brasil. Vamos saber os detalhes dessa problemática com a Priscila Mendes. A inteligência artificial tem transformado rapidamente o mundo do trabalho e promete continuar impactando diversas profissões. Segundo o estudo da Organização Mundial do Trabalho, 37% dos postos de trabalho no Brasil estão expostos à inteligência artificial generativa, o que indica que cerca de 37 milhões de empregos poderão passar por mudanças significativas. Gilbert Fidelis, administrador e conselheiro no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os impactos da inteligência artificial em termos de emprego, transformando as funções dos trabalhadores no Brasil. O impacto da inteligência artificial no emprego pode variar significativamente entre os setores, mas alguns deles são mais propensos a experimentar mudanças substanciais.
A substituição de tarefas repetitivas por robôs e sistemas automatizados pode resultar em uma redução significativa de empregos operacionais. Logo, algumas funções hoje exercidas por seres humanos serão substituídas pela IA. Ela também cria novas oportunidades de empregos em áreas tecnológicas e de análise de dados. A Organização Mundial do Trabalho destaca que a parcela de pessoas que podem perder os postos de trabalho para robôs na América Latina é relativamente baixa, variando entre 2% e 5%. No entanto, 22% dos trabalhadores brasileiros estão em uma categoria de grande incerteza. O administrador Joubert Fidelis destaca habilidades que os trabalhadores brasileiros precisam desenvolver para se adaptarem à era da inteligência artificial. Para se adaptar à era da inteligência artificial, os trabalhadores brasileiros precisam desenvolver um conjunto de habilidades que os capacitem a lidar com as mudanças tecnológicas e a tirar proveito das novas oportunidades. É preciso ainda que promovam uma busca contínua por novos conhecimentos sobre inteligência artificial e automação. O estudo ainda identifica 3 categorias de postos de trabalho: aqueles que podem ser substituídos pela inteligência artificial, aqueles que tendem a ganhar em produtividade com o uso da inteligência artificial e uma parcela onde os efeitos da tecnologia ainda são incertos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12. Um grupo suspeito de falsificar cervejas foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, após uma operação da Polícia Militar com apoio da Polícia Militar de Goiás. Deflagrada na terça-feira, a ação apreendeu cerca de 220 engradados da bebida adulterada e revelou um esquema de troca de rótulos e tampas de marcas populares por outras de preços mais elevados. Durante o patrulhamento na DF-290, os policiais abordaram um motorista que transportava 72 caixas de cerveja sem nota fiscal em um caminhão. O condutor revelou que as bebidas eram adulteradas e tinham sido retiradas em Valparaíso de Goiás e elas seriam vendidas no Gama e em Santa Maria. Com apoio da Polícia Militar, foram apreendidas máquinas utilizadas para a adulteração das bebidas, além de pacotes com tampas e rótulos falsificados. 5 pessoas foram detidas e levadas para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama, onde o caso é investigado. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Um advogado é procurado pela Polícia Civil por envolvimento no tráfico de cerca de 500 quilos de cocaína encontradas em um ônibus escolar em Porangatu, na região sudoeste de Goiás. Ele estava presente na oficina mecânica onde as drogas foram encontradas e outros 5 suspeitos foram presos, mas conseguiu fugir do local antes da abordagem policial. A corporação já identificou o advogado. O ônibus foi doado pela Receita Federal para a Prefeitura de Novo Planalto e era utilizado para transporte diário de alunos que moram na cidade e estudam em outros municípios. Em 2021, o veículo havia sido apreendido pelo órgão após denúncias sobre o transporte irregular de pessoas e mercadorias. O proprietário do veículo alegou que não sabia das atividades ilícitas e afirmou que havia contratado um motorista apenas para levar o ônibus de turismo de Campo Grande para São Paulo. Agora a polícia investiga se o plano original era transportar a droga de Campo Grande para São Paulo ou se o dono do ônibus realmente não tinha conhecimento sobre o tráfico. As autoridades suspeitam que a cocaína tem origem na Bolívia ou na Colômbia, países que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, mas a informação ainda não foi confirmada. E o governo de Goiás está realizando um feirão de empregos. Vamos saber dessa novidade com a repórter Leandra Matos. A Secretaria da Retomada realiza a partir desta quinta-feira, dia 7, mais uma edição do Feirão de Empregos, com 10 mil oportunidades no mercado de trabalho. A abertura oficial acontecerá às 8 da manhã na sede do Cotec Sebastião Siqueira, localizada no setor Parque Amazônia, em Goiânia. No local vai acontecer entrevistas de emprego com chance de contratação imediata, serviços de saúde e beleza gratuitos à comunidade, oficinas e encaminhamento a vagas abertas pelo aplicativo Minha Vaga. Neste ano, o feirão acontecerá em 16 cidades goianas, dividido em blocos. De quinta a sábado, o evento será realizado em 8 cidades, incluindo Goiânia, Ceres, Porangatu, Jaraguá, Goiatuba, Cristalina, Uruana e Goianésia. Os feirões serão montados nas sedes dos coteques de cada cidade. Na quinta e sexta, o evento funcionará das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde.
No sábado, os atendimentos serão das 8 da manhã ao meio-dia. Já a segunda etapa do Feirão de Empregos será realizada nos dias 21, 22 e 23 de novembro, nas cidades de Anápolis, Catalão, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, Cidade de Goiás e Formosa. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. E foram 7 anos sem nenhum brasileiro disputar uma temporada de Fórmula 1, desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. Mas a espera, enfim, terminou. O jovem Gabriel Bortoleto, de apenas 20 anos, foi anunciado como reforço da Sauber para 2025 e completa o grid da próxima temporada, trazendo de volta a bandeira brasileira à categoria. Desde julho, o brasileiro passou a ser especulado para o segundo assento da Sauber para a temporada 2025 da Fórmula 1, o que ganhou ainda mais força nos dias que sucederam o GP de São Paulo desse ano. Ele assume a vaga de Valtteri Bottas e formará a dupla do time suíço ao lado de Nico Hülkenberg, que deixará a Haas rumo ao time suíço no próximo ano. Líder do atual campeonato da Fórmula 2 e campeão da Fórmula 3 em 2023, ele já tem 30 pontos de superlicença, documento exigido para guiar na categoria, e mesmo que não leve o título da Fórmula 2 nesse ano, conseguiria os 10 restantes só por terminar a temporada, ao menos em 6º lugar. E a CBF divulgou o calendário do Brasileirão entre as rodadas 34 e 36 e, ao que tudo indica, o Grêmio poderá ter até 7 desfalques para o jogo contra o Juventude daqui a 2 semanas. O duelo está marcado para o dia 20 na Arena, logo após a data FIFA. Eliminatórias e a seleção brasileira sub-20 deverão causar as baixas na equipe de Renato Portaluppi. Na próxima sexta, o tricolor gaúcho visita o Palmeiras no Allianz Parque e depois terá um período de 12 dias sem jogos por conta da data FIFA. 3 jogadores foram convocados por seleções sul-americanas para as eliminatórias da Copa do Mundo: Soteldo, Vila Sante e Aravena. Nos bastidores, o departamento de futebol do Grêmio admite a possibilidade de Monsalve ser chamado para defender a Colômbia, mas a convocação do técnico Nestor Lourenço ocorrerá apenas na sexta-feira. O meia nunca esteve na lista da seleção principal do seu país. O segundo compromisso da janela das eliminatórias está marcado para a noite do dia 19, ou seja, não haverá tempo hábil para os jogadores retornarem a Porto Alegre para o duelo com o Juventude no dia seguinte. Vila Sante estará na Bolívia com a seleção paraguaia, enquanto que Aravena e Soteldo se enfrentam em Chile e Venezuela em Santiago. Caso Monsalve também esteja longe, jogará em Barranquilha entre Colômbia e Equador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. A quarta-feira foi de calmaria no mercado brasileiro da soja, com poucos lotes negociados e preços mistos. No mercado interno, os preços apresentaram ajustes pontuais, com alguns recuos nas cotações nos portos e estabilidade em algumas regiões. Segundo Safras e Mercado, os produtores que possuem soja disponível estão segurando o produto na expectativa de preços melhores e evitando negociações com pagamentos alongados. Vamos ao preço das commodities no fechamento dessa quarta-feira. Porto de Rio Grande, o preço da soja caiu de R$144 para R$143. Em Cascavel, a cotação também teve uma queda leve de R$139 para R$138. Já no Porto de Paranaguá, no Paraná, o preço recuou de R$145 para R$143. Em Rondonópolis, Mato Grosso, caiu de R$153 para R$152. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o preço se manteve estável a R$140 a saca. Aqui em Rio Verde, Goiás, a cotação também sofreu uma leve queda, indo de R$136 para R$135. No mercado internacional, os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fechou o dia com perdas predominantes. Embora acima das mínimas do dia, a repercussão da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos gerou uma reação negativa inicial, com o mercado caindo cerca de 2%. A memória da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que resultou em tarifas sobre as exportações da soja norte-americana, trouxe incerteza sobre o futuro das relações comerciais, com a expectativa de que a China redirecione as suas compras aqui para o Brasil. Ronaldo Caiado defende avanço tecnológico no campo durante um evento de agronegócio. Essa reportagem a gente confere agora com Isabela Mendes.
O futuro do agronegócio foi tema da palestra do governador Ronaldo Caiado no Agrofórum 2024, evento promovido pelo BTG Pactual em São Paulo. Durante a fala, Caiado ressaltou o investimento em tecnologia para o agro de Goiás. Nós criamos em Goiás um centro de inteligência artificial em parceria com a Universidade Federal de Goiás e fizemos um acordo também com a Huawei há 4 anos atrás, no meu primeiro mandato, onde nós criamos uma área de agricultura exponencial no estado de Goiás. E lá nós implantamos uma área de 5G, aquela época que não tinha ainda, e lá desenvolvemos robôs, drones. Além de falar sobre a evolução do agronegócio goiano, o governador Ronaldo Caiado também destacou estratégias importantes para evitar o desmatamento no campo. Segundo ele, é possível promover o desenvolvimento sustentável e a recuperação de áreas desmatadas. Um programa que a gente paga serviços ambientais. Serviço ambiental é pago de que maneira? O cidadão que tem o direito de poder fazer o desmatamento da terra dele, como é a lei do Código Florestal Brasileiro. Mas ele chega até a nós e diz o seguinte: olha, eu prefiro preservá-la. Aí nós pagamos a ele, tá certo, para que ele preserve e também recupere aqueles nascedouros de água, nós chamamos de olhos d'água, cabeceiras de córregos e tudo mais. Isso aí ele recebe em torno de R$680, tá certo, por ano, por hectare. E lógico, se ele tiver que recuperar a terra, ela já foi parcialmente degradada, aí nós pagamos em torno de R$490 por hectare. Outro ponto também é a recuperação que nós estamos fazendo nas cabeceiras do Araguaia, que é um dos projetos mais importantes, que é o maior projeto de recuperação das vertentes do Rio Araguaia, que são 5.000 hectares que estão sendo reflorestados ali naquela região. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 7h22. Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, depois de atingir a maioria de votos do colégio eleitoral, e caminha também para atingir uma votação superior à do Partido Democrata nos votos populares, algo que não ocorria com um candidato republicano há 20 anos. Tradicionalmente, o presidente eleito ganha tanto no colégio eleitoral, números de delegados, quanto nos votos totais. Em 100 anos, houve apenas 2 exceções: George W. Bush em 2000 e o próprio Trump em 2016. A última vitória republicana no voto popular foi na reeleição de Bush em 2004. Até às 16h30 desta quarta-feira, Trump havia conquistado 292 votos dos colégios eleitorais e 71.928.868 votos populares. Já Kamala Harris, a candidata democrata derrotada, tinha conquistado 224 delegados e 67.085.840 votos populares. Além da demonstração de força que Trump emergiu nas urnas, o Partido Republicano garantiu também o controle de pelo menos uma das casas do Congresso dos Estados Unidos. Já são 52 senadores republicanos eleitos. São necessários 50 para garantir a maioria na Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, os republicanos também estão na frente na disputa pelas 435 cadeiras. Até agora, o partido de Donald Trump soma 204 deputados eleitos contra 182 democratas. São necessárias 218 cadeiras para que um dos 2 partidos tenha maioria. 7h24. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 7 de novembro. No próximo bloco, líderes dos parlamentos do G20 se reúnem em Brasília em evento. PM aposentado de Goiás é preso com 670 quilos de drogas no Mato Grosso. E espaço também para as nossas notícias locais, a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h33, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação.
Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, frisou o papel da mulher na política brasileira durante a abertura da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 nesta quarta-feira. O evento ocorre no Congresso Nacional até sexta-feira com a presença de delegações internacionais. Confirmaram presença na cúpula 17 membros do G20, sendo eles a África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Índia, Indonésia, Itália, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana. Lira lembrou a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, que aconteceu em julho em Maceió. No encerramento do evento, houve a elaboração de uma Carta de Alagoas com 17 recomendações para a promoção de igualdade de gênero. O tema do evento desse ano é Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. A cúpula acontece no Congresso Nacional, porém o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, não irá participar. Indicou a senadora Leila Barros, líder da bancada feminina, para substituí-lo. E a importância do crédito para a indústria foi debatida durante o 16º Congresso da Micro e Pequena Indústria, realizado nesta quarta-feira na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ciente dos desafios do setor para obter crédito barato e fácil, Marcelo Porteiro Cardoso, superintendente de operações e canais digitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, destacou que o banco vem pensando em soluções, produtos e políticas que possam fazer com que a indústria avance. Tamanho interesse tem um motivo. Hoje, mais de 70% dos empregos no Brasil são gerados por micro, pequenos e médios negócios, o que tem feito o banco aumentar o investimento no setor. Entre 2023 e 2024, o BNDES já investiu no Plano Mais Produção, mais 154 bilhões de reais em mais de 120 mil operações. Presidente Pacheco diz que reforma será votada no início de dezembro no Senado Federal. Vamos saber dos detalhes com Yuri Hudson. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pediu aos senadores, deputados e ao setor produtivo um compromisso para que a reforma tributária seja finalizada neste ano. O mineiro afirmou que a regulamentação, que depende do Senado, será votada nos primeiros dias de dezembro. A proposta, se alterada, deve retornar à Câmara dos Deputados. Por isso, o pedido de empenho para liquidar a matéria ainda nesta legislatura. O que eu senti hoje aqui foi um grande apoio à reforma tributária e nós estamos muito entusiasmados com a possibilidade de votação ainda esse ano, né? Uma previsão de leitura do parecer pelo senador Eduardo Braga no final de novembro, aí natural um pedido de vista na CCJ, mais uma semana e levarmos os primeiros dias de dezembro a votação tanto na CCJ quanto no plenário do Senado Federal. As declarações de Pacheco foram dadas durante o 2º simpósio da Liberdade Econômica em Brasília. Ele falou ao lado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Rodrigo Pacheco também foi questionado sobre o projeto que trata sobre as emendas parlamentares que estão suspensas devido a uma decisão do ministro do STF, Flávio Dino. A matéria tem sido construída em consenso entre Câmara, Senado e o Supremo. Nós vamos aguardar a apreciação pela Câmara, assim que chegar ao Senado, nós vamos também dar prioridade a isso, porque é muito importante nós resolvermos essa questão orçamentária, definir uma disciplina em relação às emendas parlamentares, emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão, porque é muito importante rodar o orçamento, né? Ou seja, após o período de eleições municipais, o Congresso tem muitas atividades pela frente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38. Um policial militar aposentado de Goiás foi preso com 670 quilos de drogas no Mato Grosso nesta segunda-feira. Ele conduziu uma caminhonete carregada de peças de maconha e skunk pela rodovia dos Imigrantes em Cuiabá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao perceber um bloqueio rodoviário iniciado nas proximidades da rotatória do Parque Cuiabá, o motorista parou o veículo, fez uma manobra e entrou em uma estrada vicinal. Em seguida, ele abandonou a Hilux e tentou fugir correndo a pé, mas foi alcançado e preso. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram 649 peças de maconha e skunk, droga conhecida como super maconha, além de placas veiculares e 50 munições de revólver calibre 32. Os entorpecentes totalizaram 670 quilos e, segundo a PRF, estão avaliados em R$1.900.000. O condutor do veículo é um soldado reformado, ou seja, aposentado da PM Goiânia e tem 48 anos.
Goiânia tem pelo menos 2.387 microempresários, microempreendedores individuais e pequenas empresas perto da exclusão do Simples Nacional. Inadimplentes, elas podem ser reenquadradas do regime tributário até o próximo dia 31 de dezembro, caso não regularizem as suas dívidas com a Prefeitura de Goiânia e a Receita Federal. O balanço foi feito pelo Portal Mais Goiás a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Finanças do município. As dívidas somadas podem chegar a 45 milhões de reais. Essas empresas têm o prazo de 30 dias a partir da leitura da notificação para regularizar a situação e evitar a exclusão do Simples Nacional. Caso contrário, vão perder os benefícios e automaticamente vão se enquadrar ao programa de lucro presumido, com alíquotas e tributos maiores, além de ficarem com débitos em aberto, conforme explica o auditor fiscal e gerente do Simples Nacional, Felipe Vasques. O prazo final, portanto, não é fixo no dia 31 de dezembro, mas varia conforme o momento em que a notificação é visualizada. E o Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre perigo de engasgo, que em alguns casos tem levado pessoas à morte. Quem traz detalhes desse alerta é Janda Nayara. O Corpo de Bombeiros registrou em 2023 509 ocorrências de engasgo, com 15 óbitos. Em 2024, o número já está em 471 ocorrências, com 12 óbitos. E para prevenir, a gente precisa saber como fazer as manobras. A gente deve evitar comer e falar, comer e rir, comer e conversar. Para as crianças, comer e fazer atividade física, correr, porque isso tudo aumenta a incidência de engasgo, né? A gente faz as manobras de desobstrução de vias aéreas toda vez que a pessoa não tosse, toda vez que ela não fala, não sai nenhum som através da boca dela. O passo mais importante é a gente desobstruir a via aérea dessa pessoa o quanto antes, para evitar que ela faça uma parada cardíaca, que é ainda mais difícil de reverter. Para uma criança aproximadamente desse tamanho, e eu gosto de falar assim, que ela cabe sentada no meu braço, a gente deve colocá-la sentada no braço assim, como se ela fosse cavalgar no braço, né? Fosse brincar de cavalinho. Os dedos da mão, eles vão lá no queixo dessa criança e empurram a cabeça para trás, de tal forma que a gente mantenha a via aérea dessa criança aberta. Então eu coloco ela nesse posicionamento, sempre com o bumbum mais alto do que o ombro, tá? Para que a gravidade faça com que esse corpo estranho saia da via aérea. E aí eu faço 5 tapas entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu troco ela de braço, sempre com o quadril mais alto do que os ombros, e entre os mamilos eu vou apertar 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou olhar a boca dessa criança e se eu visualizar um corpo estranho, com os dedos em pinça, eu retiro esse corpo estranho, jogo fora. Eu vou me aproximar do corpo dele, levar o corpo dele à frente e vou bater 5 vezes entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Depois disso, eu vou me posicionar nas costas dele, com a minha perna entre as pernas dele, e a distância é entre o umbigo e a boca do estômago. Entre o umbigo e a boca do estômago, eu posiciono a minha mão fechada, com a outra mão espalmada, eu coloco ela em cima da outra mão e vou fazer um movimento de J, para dentro e para cima, com força, tá? A gente evita de fazer isso em pessoas conscientes porque isso pode gerar vômito. Então, o movimento é esse aqui, Eu vou puxar para dentro e para cima, para dentro e para cima. Para crianças que não cabem no meu braço, como é o caso desse bebê, a diferença é que eu vou fazer isso ajoelhado. Janda Nayara, da Agência Brasil Central.